seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você, querido irmão, irmã que nos acompanha no Facebook da nossa paróquia, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado por estarmos reunidos neste domingo para meditarmos o Evangelho que a Igreja nos entrega neste fim de semana. Vamos lá, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Num caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, a liturgia desse fim de semana que a Igreja nos apresenta é para seguirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, conhecermos a sua vontade, conhecermos a sua pessoa, mais do que uma ideologia, mais do que um comentário ou um espírito de luz fofinho, bonitinho. Jesus é uma pessoa que assumiu a nossa condição humana, que entrou na história para nos salvar. Então, para que nós tenhamos de fato o abraçar desta verdade, o abraçar desta salvação, nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Não dizer que é Elias, que é João Batista, como os judeus fizeram. E quando Jesus questiona os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? É justamente para saber se os discípulos estavam com a visão daqueles homens, na visão daqueles judeus, ou se depois de tanto caminharem com Jesus, se eles ainda conheciam a Jesus. E a resposta ali feita por São Pedro é a resposta que nós precisamos dar com a nossa história, a resposta que nós precisamos dar com a nossa vida. Sim, tu és o Messias. E lá em Mateus continua, né? O Filho do Deus vivo. E esta resposta precisa brotar do nosso coração, de reconhecer que Jesus é sim Deus, o Salvador, e ainda mais, aquele que nos convida a reconhecer nele a verdade, mas também abraçar a nossa cruz e partir em seguimento a ele. Na primeira leitura a gente ouviu Isaías no 3º cântico do servo. E lá nos diz que o servo é aquele que há de sofrer. Então nós não podemos sofrer como masoquistas. Eu sofro porque eu gosto de sofrer. Eu sofro porque Jesus fala que tem que sofrer. Não é um sofrimento perdido dentro da existência humana, mas é um sofrimento à luz de Jesus. É um sofrimento que visa um único fim: ser salvo. Aliás, o único fim não é nem a salvação, mas é amar o Senhor com a vida. E a partir deste amar ao Senhor com a vida, nós podemos conquistar ali a vida eterna. Obrigado, bom domingo a todos, boa semana. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, a carregar a nossa cruz. Cansado, ferido, machucado, mas carregar a nossa cruz, que é isso que o Senhor nos pede neste fim de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. E ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus:
Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo da autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, queridos irmãos. Nesta segunda-feira celebramos, então, a memória de São João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, devido às suas pregações, às suas denúncias feitas lá em Constantinopla, onde ele serviu a Deus. E este homem nos ensina a perceber, como no Evangelho de hoje, que não são necessariamente as obras ali realizadas pelo oficial que proporciona que seja feita um milagre na vida daquele servo, mas sim a fé daquele centurião. Aquilo que Jesus elogia não é o fato dele ter construído sinagoga, dele estimar o povo judeu, mas a fé que aquele homem colocava em Jesus, sabendo que Jesus poderia fazer todas as coisas. A nós é da mesma forma. A nós não é necessário os serviços que nós desempregamos dentro da igreja. Não é necessário percebermos aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque eu estou em 5, estou em 8 pastorais. Está fazendo de tudo na igreja, mas o coração está longe de Deus. Não existe a manifestação da fé. E é isso que Jesus veio a nos questionar no Evangelho desta segunda-feira. A nós cabe, em primeiro lugar, fazermos a vontade de Deus. A nós cabe, em primeiro lugar, dizer com o nosso coração que Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história e que tudo fazemos para Ele. Aí sim, as pastorais que nós assumimos, os movimentos que nós fazemos parte, irão nos ajudar a aprofundar nesta fé, neste conhecimento do Senhor. Que tenhamos esta graça como um centurião, de declarar a nossa fé em Jesus Cristo, de declarar que Ele é o Senhor de todas as coisas, e assim podermos juntos fazermos a vontade de nosso Deus. Obrigado, tenha uma boa segunda-feira, aproveitem o dia.